Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com imensa satisfação que eu apresento a vocês aqui o nosso questionário relacionado ao nosso curso de NR34, ali na parte que fala sobre o trabalho a quente, no subitem 34.5. Então eu tenho aqui 10 questões estratégicas para trabalhar com vocês. Então prestem atenção, todas essas questões aí, se você procurar nas nossas videoaulas, vocês vão encontrar as respostas. Então o objetivo desse questionário é fazer com que o candidato estude realmente o material. Então chega lá a nossa primeira questão: riscos da solda elétrica. De acordo com o que foi dito lá em sala de aula, seria correto afirmar que a linha A: não existe nenhum método de solda completamente livre de perigos e devem ser implementadas medidas de proteção. Essa seria a resposta correta? Ou seria a linha B: existe apenas um método de trabalho com solda livre de perigos? Será que existe um método que eu estou livre de perigo, o trabalhador está livre de perigos? A linha C: todas as metodologias de trabalho com solda são totalmente seguras. E aí a resposta correta corresponde a A, B ou C? Pessoal, resposta correta aqui a linha A, beleza? Não existe nenhum método de trabalho completamente livre de perigos e devem ser sempre implementadas medidas de proteção. Então observe que quando se fala de solda, por mais sofisticado que seja o eletrodo, o equipamento, não existe nenhuma metodologia completamente livre de perigos. Daí, todo cuidado é pouco. Questão 2. Assinale a alternativa correta. O que seriam radiações não ionizantes? O que vem a ser uma radiação não ionizante? A linha A: radiação não ionizante é aquela que tem energia suficiente para remover elétrons do átomo. B: radiação não ionizante é uma radiação de baixa frequência e baixa energia, mas ainda exige medidas de controle. E a linha C: nenhuma das anteriores. E aí, a resposta correta, a linha A, B ou C? Minha galera, a resposta correta sobre a pergunta o que seriam radiações não ionizantes corresponde à linha B de bola. Por quê? A radiação não ionizante é uma radiação de baixa frequência e baixa energia, mas exige medidas de controle. Então, apesar da radiação não ionizante, que seria ali aquele raio ultravioleta emitido pela solda, apesar dela ser de baixa frequência e baixa energia, mas exige ali sim medidas de controle. Por isso que a gente sempre reforça a importância do equipamento de segurança, dos EPIs, dos EPCs e também respeitar os procedimentos. Questão de número 3. Fumo de solda são micropartículas suspensas no ar, formadas a partir de substâncias tóxicas que são produzidas no processo de soldagem. Assinale a alternativa correta. A linha A: essas partículas, apesar de conter baixíssimos teor de metais, podem provocar alguns tipos de doenças se inaladas pelos trabalhadores. A linha B: são partículas que não provocam nenhum mal aos trabalhadores, pois são inofensivas aos seres humanos. A linha C: essas partículas contêm alto teor de metais, eles podem provocar diversos tipos de doenças, olha só, se inalados pelos trabalhadores. E aí, qual seria a resposta correta? A, B ou C? Galera, a resposta correta corresponde à linha C. Eu estou falando de fumos de solda. Essas partículas contêm alto teor de metais, sim. Eles podem provocar diversos tipos de doenças sinaladas pelos trabalhadores. Então, nada de conter baixíssimo teor. Ela contém altos teores de metais. Tá bom? A resposta correta, a linha C na questão 3. Já na questão 4, a pergunta é o seguinte: entre os riscos ocupacionais mais comuns causados por fumos e gases na soldagem, são elencados. Quais são os riscos ocupacionais ali que são elencados? Quais são os riscos que eu estou sujeito a tipo de doença que eu estou sujeito
a manipular ali esses fumo metálico, a trabalhar com gases e tá nesse ambiente. A linha A, bronquite, asma e câncer de pulmão. B, mal de Parkinson, derrame e asma. A linha C, mal de Parkinson, AVC e bronquite. Galera, a resposta correta para essa situação corresponde à linha A. Então, os riscos que eu estou exposto aí, as possíveis doenças, caso eu não use os equipamentos de proteção, não respeite os procedimentos, eu estou sujeito ali a adquirir uma bronquite, que é uma inflamação nos brônquios pulmonares, também asma e câncer de pulmão. Questão de número 5, eletrodos revestidos, armazenagem e tratamento. Olha só, galera, os eletrodos revestidos devem ser armazenados em papelão para evitar o empoeiramento e possíveis acidentes de trabalho. Na B, fala o seguinte, que os eletrodos revestidos devem ser armazenados sobre estrados ou prateleiras, em estufas com temperatura e umidade controlada. A linha C diz o seguinte, os eletrodos revestidos não precisam ser armazenados sob estrados ou prateleiras, desde que protegidos em uma proteção plástica. E aí, galera, qual seria a condição que corresponde com a verdade, né? Qual seria a resposta certa? Galera, não passa ali da linha B de bola, a resposta correta. Questão de número 5, ela está pedindo informações relacionadas ao eletrodo revestido no tocante a armazenamento e tratamento. Logo, a letra B de bola corresponde com a resposta correta. Os eletrodos revestidos devem ser armazenados sob estrados ou prateleiras em estufas com temperatura e umidade controlada. Isso aí você consegue acompanhar nas nossas videoaulas. Questão de número 6, né, exposição ali à radiação MIG, TIG. Então, o que seria esse tipo de exposição? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, você vai marcar aqui V ou F. Então, olha só. Exposição excessiva à radiação ultravioleta é a principal causa de fotoqueratites e câncer cutâneo, não melanoma, enquanto o infravermelho está relacionado à catarata. Então, a exposição à radiação MIG-TIG pode ocasionar essas situações, esses tipos de doenças que são elencados aqui por essa situação, correto. Então, aí eu vou colocar o vídeo verdadeiro, tá bom? Doenças respiratórias, confere, posso também adquirir. E disfunções ali sobre o sistema nervoso central, com certeza. Então, observe que todas as situações correspondem com uma verdade. Já na questão de número 7, ela fala o seguinte, risco na operação de goivagem. Então, galera, se você entender que goivagem é o processo que eu vou estar fazendo ali, o desprendimento de placas que outrora fora soldado, tá beleza. O processo de goivagem é um processo que eu estou fazendo ali cortes para separar ali chapas ou algo parecido. Então, olha só. Assinale a alternativa correta, a linha A. Apesar de pequenos ferimentos, as operações de goivagem não são tão preocupantes do ponto de vista de segurança efetiva do trabalhador. Então quer dizer que esse processo de goivagem ele pode ocasionar ferimentos pequenos e do ponto de vista de segurança não são tão ali preocupantes. A linha B, ferimentos graves ou morte podem ocorrer se o equipamento de corte não for devidamente instalado, usado e conservado. Aqui a B já diz essa situação. E olha só o que diz a linha C. Ferimentos médios, como escoriações e processos alérgicos, podem ocorrer se o equipamento de corte não for devidamente amolado. E aí, qual seria a resposta correta? A linha A, B ou C? Galera, a resposta que corresponde com a verdade é a linha B. Ferimentos graves ou morte podem sim ocorrer se o equipamento de corte não for devidamente instalado, usado e conservado. Então, muito cuidado na hora de manipular esse equipamento, na hora de guardar, na hora de fazer a manutenção. Porque se não houver, de fato, uma manutenção, pode ocasionar amanhã depois um grave acidente ou até mesmo o óbito. Questão de número 8. Segurança na soldagem, EPI e EPC. Assinale V para verdadeiro e F para falso.
As polainas, também conhecidas como perneiras para soldador, não são de uso obrigatório. Isso é verdade? Isso é falso. Tá bom? Elas são sim de uso obrigatório. Se o cara que você conhece ou você porventura não usa, corrija hoje essa falha, porque elas são de uso obrigatório. Tá bom? A touca para soldador é de uso opcional, desde que o trabalhador esteja usando sua máscara e ou capacete. Então, eu posso deixar de usar a touca de soldador se eu estiver usando ali a máscara e ou o capacete? Isso aí é falso. Mesmo utilizando o capacete ou a máscara, eu tenho que usar por baixo a touca para soldador, porque ela desempenha outra função que não a máscara ou o capacete exerce. Então, fiquemos atentos a isso daí. Para proteger as pessoas ao redor e o ambiente de radiações e respingos, é utilizado biombos de materiais não combustível ou cortinas próprias para essa utilização. Isso é verdadeiro para proteger as pessoas? Claro que sim, galera. Isso aí é um EPC, tá bom? Então isso aí é verdadeiro. Você coloca aí, ó, marca como verdadeiro. Já a questão de número 9 fala o seguinte: os riscos que o soldador passa por usar fontes de corrente para a soldagem são inevitáveis. E todos nós também sabemos ali, temos consciência de que pode ocorrer com o ser humano mediante uma descarga elétrica. Todo mundo sabe disso. O cara que toma um choque, o que pode acontecer? Então, sobre essas consequências do choque elétrico, podemos citar a linha A: formigamento pelo corpo, espasmos muscular, taquicardia, parada cardíaca. A linha B: formigamento pelo corpo, dores nas costas, cegueira e parada cardíaca. E a linha C: nenhuma das anteriores. Galera, a resposta correta, né, é uma questão aí, bônus, né, de graça aí. A linha A, tá bom? Dentre outras consequências, a gente pode ter aí elencado esses tipos de situações, caso ali uma situação de choque elétrico. Questão de número 10. Assinale V para verdadeiro e F para falso. As tomadas e plugs podem ser instalados diretamente em máquinas de solda. Isso aqui está fazendo uma afirmação. Essa afirmação é verdadeira? Com certeza. Eu posso ligar direto na máquina de solda. Os plugs e tomadas para uso residencial são fabricados nos padrões de 10A e 20A. Ok. Já os de uso industrial têm valores que podem variar entre 160 a 1000 amperes. Isso é verdadeiro, galera? Pessoal, isso é falso, tá bom? Isso não corresponde com a verdade. Você pode acompanhar nos nossos videoaulas que vocês vão ver lá a situação correta, tá bom? Então, fiquemos atentos. Pessoal, essa foi a nossa questão de número 10 e a gente finaliza o nosso estudo aqui, a nossa provinha, né? Vamos botar assim, sobre as realidades ocasionadas ali no trabalho a quente. Eu vou ficando por aqui, sempre com o oferecimento dela. Segue Vita, segurança, vida e trabalho.